noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. A igreja no Brasil busca ser uma presença de vida, esperança, consolo, justiça e paz. Ela é comunidade que evangeliza e as paróquias são células vivas da igreja e um lugar privilegiado onde se pode fazer uma autêntica experiência cristã. No programa de hoje vamos conversar sobre a igreja como rede de comunidades, a importância da vida comunitária e os desafios de uma igreja, toda ela ministerial. Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o diretor executivo do Instituto São Tomás de Aquino, Padre Manuel Godoy, a representante do Conselho Permanente do Vicariato para a Ação Pastoral, Vilma Dias, e o diretor-geral e pedagógico do Colégio Santo Antônio, Frei Jacir de Freitas. E claro, você, como sempre, também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a igreja como rede de comunidades. Então participe com a gente, mande um e-mail ou telefone. Nosso número é 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos para falarmos hoje dessa busca de renovação acenada pelo documento de Aparecida. A igreja como rede de comunidades, ou uma comunidade de comunidades. Padre Manuel Godoy, o que é igreja como rede de comunidades? Bom, primeiro a gente precisa entender rede, né? Rede hoje é um termo da mídia, é um termo pós-moderno, se a gente quiser dizer assim. Rede é uma metáfora, né? A palavra que pode ser usada como metáfora, significa um monte de coisa. Mas quando a gente aplica a palavra rede para as comunidades, rede de comunidades, a gente está querendo dizer é aquele fluxo que corre entre as pessoas que participam de núcleos, que pode ser pequenininho, pode ser maior, pode ser mais complexo, mas que participam de uma forma mais igualitária, sem hierarquia. Então, a rede supõe, de fato, um relacionamento mais horizontal e um relacionamento gostoso que vai fluindo entre as pessoas que participam desses núcleos, né? É um pouco por aí. Portanto, podemos dizer assim, um comportamento mais evangélico, menos burocrático, talvez. Sem dúvida. Agora, para a gente poder chamar uma paróquia de rede de comunidades, não precisa destruir a estrutura paroquial, mas precisa mudar, sobretudo, a cabeça e a figura daquele que é a liderança máxima, o padre. Porque sem mudar a cabeça do padre que coordena essas comunidades, que está ali para presidir essas comunidades, sem mudar a cabeça dele, não adianta. Não faz nem paróquia aberta, nem paróquia missionária, nem paróquia que de fato nesse possa... sentido o senhor tem razão, todos nós precisamos de conversão e a Vilma quer falar. O padre Manuel, também precisa mudar a cabeça de alguns leigos, donos ainda de comunidades que nós ainda temos nas nossas paróquias. Eu tenho dito muito isso, o nosso papel colegiado de igreja. Enquanto nós ficarmos nessa hierarquização, padre, leigos mandantes, nós não vamos ter paróquia, rede de comunidade. Então, acho que tem que mudar um lado e outro. Né? Tá. Quero ouvir... Sim, Jaci, por favor. Nesse sentido, eu gostaria de acrescentar outro dado. Você falou uma questão falar de rede é uma coisa muito moderna, mas se a gente for olhar no mundo bíblico, as primeiras comunidades cristãs, é uma rede de comunidade, uma tentativa de colocar tudo em comum. Paulo foi o grande articulador dessas redes de comunidade. Ele foi diretamente a essas cidades, aí trazendo para hoje o nosso grande desafio do mundo moderno, né, do Brasil completamente urbano, 84% da população, né, está nas cidades. Paulo, um exemplo de Corinto, a primeira comunidade, o fato de sair de Jerusalém e se organizar. Então isso é muito bíblico. Assim como o que você colocou também, tem muito a ver com o início do cristianismo. Quando a igreja, no primeiro momento, ela faz parte dessas pequenas comunidades que se articulam,
Depois vem o processo também de hierarquização da igreja, e aí se fundamenta em toda essa estrutura. Ou seja, que é nessa positiva. perspectiva, não é que vai deixar de existir hierarquia, De jeito mas a nenhum. hierarquia é Sim, muito é mais diferente. serviço do que exercício de poder, né? Paulo é um grande exemplo disso, do modo dele como ele trabalhar, né? Ele põe pessoas para trabalhar e articula essas pessoas nas comunidades. Ok, Frei Jaci. Então, a paróquia é uma comunidade de comunidades. O que muda na realidade? Se é que algo vai mudar. Se aqui algo vai mudar É. e tem que mudar, aqui já foi acenado algumas questões. O protagonismo dos leigos, isso é importantíssimo, a valorização do leigo, do seu trabalho, o acreditar, a paróquia não pode ficar simplesmente a centralidade no pároco e os outros, né, os seus vigários são os seus serviçais, os seus empregados, e as lideranças cooptadas por esse que. Então, esse modo de pensar tem que ser diferenciado na comunidade, para pensar em rede. E, nesse sentido, a liderança dos grupos, das pastorais, elas têm que ser um canal vivo, uma célula viva dentro da comunidade. Ok, Padre Manuel, por favor. Então, para ser comunidade de comunidades, nós temos que ter uma igreja que a gente chama toda ministerial. Toda Que ministerial. desafio é esse? E há um monte de serviços que os leigos podem fazer na comunidade e não fazem porque o padre centraliza tudo nele. E são serviços reconhecidos pelo direito canônico. Nós estamos aquém da lei. O senhor poderia dar alguns exemplos? Por exemplo, o batismo pode ser feito por leigos e leigas. Casamento pode ser assistido por leigos e leigos. Porque o casamento, o ministro do matrimônio, é o São os noivo e a noivos. noiva. Então, o assistente desse sacramento em nome da igreja pode ser os leigos. Tá. Então, até tudo isso, isso, Padre Manuel, tudo isso envolve... celebração da palavra também, Isso, que nós celebração temos da que palavra. revalorizar as celebrações da palavra. Então, Você quer sabe dizer, uma há um coisa que me monte de incomoda? ministérios. Você sabe uma coisa que me incomoda? Por exemplo, visita aos hospitais a doentes. Fica tudo centralizado no padre, ele é um só. Olha, se o leigo pode exercer esse ministério, o ministério da Das visita, exéquias. das exéquias, e vai lá em 2, 3, 4 com a palavra de Deus, levando conforto, né? A Sim, própria Vilma. celebração da palavra e da Eucaristia, que se fica centralizado no padre, o padre é aquele quase que escravo da celebração da Eucaristia. Ele nunca pode sair da paróquia. Então, isso para mim já é um erro grave. Quer dizer, quando ele falar que precisa ter um outro compromisso, um outro serviço, não vai porque o leigo não pode fazer a celebração da palavra. Então, isso, nas comunidades, isso funciona muito bem. Eu participei, por exemplo, no meu início de vida sacerdotal, né, em Ipatinga, onde nós trabalhávamos muito lá na rede de comunidades. Naquela época, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, assim, que eram fortíssimas. Né? Plenário todo mês. E a participação no movimento social, político, fortíssimo naquela época. Então, as comunidades eram vivas, fortes. E hoje nós percebemos por que essa rede vai quebrando, essas comunidades ficam assim, e sobretudo na cidade, né? Não interessa, para que eu vou à celebração? É monótono, a vida, muitas vezes, na paróquia. Se reduz às celebrações, se reduz a... né? E isso não atrai mais do mundo moderno, porque o mundo moderno, ou pós-moderno, como querer chamar, a vida é diversidade. Não é mais o mundo antigo da paróquia em torno ali da casa, Visão bem no mundo bucólica, rural, romântica, né? onde, Provinciana. no mundo rural provinciano, onde se existia somente uma atividade, todo mundo rural, e todo mundo vinha em todo aquilo. Claro, o mundo senhor está moderno não é acenando assim. para algo aí muito interessante, eu vou passar a palavra para a Vilma já já. É a complexidade das sociedades contemporâneas, né? Ou seja, se aqui acontece algo, nós não temos uma causa apenas. Às vezes temos um complexo de causas, causas internas, causas externas, e depois as mudanças são muito rápidas. A isso nós chamamos de sociedade complexa, né? Por isso, esse modelo tradicional, hierarquizado, provinciano de paróquia, talvez ele não atenda. Mas a paróquia enquanto comunidade, né? Pois não. Só complementar uma coisa. E nesse sentido, o mundo, na realidade moderna que nós estamos vivendo agora, e para mim desculpa entrar na questão que eu acho que está aí mexendo muito conosco, né? Que tem muito a ver, essa questão da movimentação da juventude, que está movimentando todo o Brasil, que começa por uma questãozinha simplesmente, passaginha. Vai para as redes sociais. Mas agora não, são várias questões juntas, e aí tem um detalhe, sem liderança única, não aceita a questão dos partidos políticos,
E todo esse movimento, quer dizer, é o mundo moderno da diversidade. E da diversidade que passa por isso que você assinou aí. No primeiro momento, quando a palavra estava no púlpito da igreja e ela que ditava, ali ficava e a paróquia respondia muito bem na sua fala. Isso, com a revolução, né, do mundo da ciência, onde a palavra saiu do púlpito e foi para a biblioteca, com a descoberta da imprensa, do livro, depois dessa grande descoberta no mundo, você vem o iluminismo, que foi uma grande revolução. E eu acho que agora nós estamos numa outra transferência de um outro conhecimento, um conhecimento que passa por o mundo da internet, por o mundo do Facebook, da articulação de tudo isso. E esse movimento todo está dentro disso. E a igreja? Porque o movimento é muito grande, nós vamos voltar a falar dele no próximo bloco, que eu vou chamar o intervalo. Aí lhe dou a palavra, Vilma, prometo. Não. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é participar da comunidade, é tomar comunhão, é vivenciar esse dinamismo da nossa fé, que nos irmana em torno de nossas tarefas, de nossos compromissos. E um deles é a construção da Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a igreja como rede de comunidades. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Bom, Vilma, retomando o nosso debate, eu queria começar agora falando dos conselhos numa paróquia. Qual a importância dos conselhos? Você estava aí no final do bloco levantando a mão, o que era? Na verdade, quando o Frei Jaci falava dessa participação de juventude, de povo, né? Toda essa história que o senhor narrou, eu fico lembrando do nosso projeto pastoral Construir Esperança. Desde a primeira hora, o povo pede formação. Formação para quê? Para estar melhor nesta igreja. Mas não essa formação que muitas vezes é oferecida, que isso aí é acadêmico, mas aquela formação de vida, de presença, de acolhida. Nós estamos vendo nas nossas igrejas acolhida de porta de igreja. Então, quando você pensa aí no conselho, o papel dos nossos conselhos, não vejo nenhum caminho diferente que senão fomentar essa participação, leigos e padres, na mesma dimensão, cada um vivendo a sua identidade, a sua missão, o seu ministério, mas participando em família, em comunhão. E aí que eu fico preocupada, será que nós, de verdade, estamos deixando acontecer esses conselhos? A gente está trabalhando isso. O manual dos conselheiros está sendo revisto. Revisto, né? Exatamente. Por quê? Porque tem muita coisa obsoleta lá. Muita coisa que precisa ser revista. A minha participação, quem sou eu para participar de um conselho pastoral, paroquial, comunitário, forâneo, regional, Aliás, etc. eu vou passar a palavra para o Padre Manuel me dizendo uma coisa. Para participar do conselho é preciso que nós experimentemos uma espiritualidade de comunhão com toda a paróquia, com todas as pastorais e com a Igreja Universal como um todo. E uma espiritualidade também de participação, né? Ou seja, eu represento a minha pastoral e sei o que está acontecendo no outro grupo. Eu sou uma força viva. Padre Manuel. Não, eu só queria para ajudar um pouquinho, porque muitas vezes o telespectador pode estar ligando agora. O que vocês estão falando de rede? O que é rede, né? Então, exemplificar um pouquinho. Nós temos, na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos algumas experiências bem-sucedidas de rede. Por exemplo, no bairro Cabana, né, nós temos duas redes muito boas funcionando. Os salesianos começaram essa experiência e as duas redes funcionam muito bem. Então, rede, a paróquia tem um nome. Lá, por exemplo, nós temos as duas experiências, Cristo Luz dos Povos e Jesus Missionário.
Mas nenhuma comunidade que pertence à rede tem o nome, por exemplo, de Jesus Missionário ou Cristo Luz dos Povos. É o nome da rede. Mas as comunidades, cada qual tem o seu padroeiro. Cada qual tem o seu conselho. Elas se ajudam economicamente. Uma comunidade está mais carente, as outras vêm em socorro. O padre não se centraliza somente numa das comunidades. Ele atende a todas. Agora, em forma nesse de rede. sentido aí, Padre Manuel, há determinados padres que às vezes têm uma dificuldade com rede de comunidades, porque ele acha que vai multiplicar e muito o trabalho dele, ele é um só. Não, multiplica se ele for centralizador. Se ele, de fato, partilha o trabalho em equipe, com religiosas que trabalham na área, com outros leigos, ele vai a todas as comunidades de forma de rodízio. Agora, se ele centraliza tudo numa comunidade e faz das outras filiais dessa, no esquema antigo, matriz e filiais, aí sim, aí ele multiplica demais, porque ele tem que celebrar, por exemplo, vamos pegar um fim de semana, um domingo, aí ele tem que celebrar a matriz para contentar o pessoal da matriz e depois fazer rodízio nas outras. Mas se não tem matriz e filiais, ele faz rodízio em todas. E ele não precisa ir todo domingo em todas. Aí é que eu falava, precisamos outra Ministério vez da Palavra, celebração com valorizar a os leigos. celebração da palavra com leigos e tal. É todo um resgate de uma Agora, caminhada que a gente já fez. Há uma outra dificuldade aí também. Há muito leigo clericalizado. Porque ele não admira, ele não participa da celebração se não for com o padre. Aliás, às vezes nem comunga. Né? Nem comum. Vilma, por favor. Na verdade, você tocou naquilo que eu queria colocar. Por que é necessário que os nossos conselhos comunitários sejam fortalecidos? Para que, de verdade, aquele grupo ali, às vezes, normalmente, ou eu acho até que infelizmente, é bairro, né? Cada rede. Quando deveria ser interesse, pessoas mais afins, grupos oportunos. E o que acontece? Aqueles conselhos comunitários deveriam gerir aquela comunidade. E o padre, ele vai lá ocasionalmente, ele não tem que ir sempre. O grupo, o conselho comunitário faz acontecer a comunidade. E aí, quando chega um grande momento, reúne todas essas comunidades na paróquia. Pois é, e aí Frei há uma Jaci, por favor. descentralização do poder, há um poder colocado em serviço. E as comunidades devem ser fortalecidas, até mesmo nesta celebração. Você falava da experiência ali, eu também, quando eu morei no Vale de Jatobá, a gente vivia uma experiência muito bonita nisso, né? Esse rodízio das celebrações nas comunidades. Todas iam. E eu me lembro lá, a gente fazia, esse ano, por exemplo, a celebração da Semana Santa, a celebração maior vai ser na comunidade X, no outro ano era o outro. As comunidades já esperavam esse revezamento e não podia ser a maior ou a menor comunidade. E a gente tinha vários trabalhos de formação do leigo, eu acho que isso é importantíssimo. Os cursos de teologia, meus trabalho muito com muitos desses cursos de teologia para dar essa diocese hoje tem formação. muitas opções aí, hein? eu Teologia Viva, Cefap e tantos Não, outros. tem muito. Eu queria só voltar àquilo que eu estava falando, porque eu falei do bairro Cabana, né? Mas tem outras experiências belíssimas, por exemplo, Petrolândia. Petrolândia tem uma experiência muito boa com as comunidades, forma rede também. Esmeraldas tem, Ribeirão das Neves tem. O bairro 1º de Maio. No bairro Planalto, onde os jesuítas atuam, também tem uma experiência de rede. Então, eu tenho andado e conhecido várias experiências de rede que são muito bem sucedidas. E essas poderiam animar os outros nossos irmãos a também fazerem essa experiência. Mas, junto com isso, eu queria também alertar um pouquinho. A gente está falando de paróquia, comunidade de comunidades. Uma das coisas que, sobretudo na cidade, precisamos flexibilizar quando falamos de paróquia é a questão das fronteiras territoriais. Não existem mais. Que na cidade não funciona fronteira territorial. Fica até ridículo. Por exemplo, você pega uma Avenida Afonso Pena, né? Esse prédio até aqui pertence a São José, daqui para lá pertence a Boa Viagem. Quer dizer,
Não tem, o povo não segue isso mais. Não segue. Agora, o documento de Aparecida já prevê algo diferente para isso aí. Ou seja, há uma mudança da paróquia territorial para uma paróquia missionária. E aí não é tanto a divisão territorial, mas é justamente o espaço compartilhado intersubjetivamente, ou seja, na comunidade. E o direito canônico fala de paróquia ambiental. Por exemplo, eu estou vindo agora, recentemente, de Uberaba. Então, tem um pároco lá que é de uma paróquia da saúde. E daí, onde é que fica a paróquia da saúde? Não tem território. É a paróquia da saúde. Ele cuida dessa dimensão. Ela é transterritorial. Ele cuida da dimensão da saúde, ele é pároco, nomeado pelo bispo para ser pároco da paróquia da saúde. Transita. Mas ele não tem um território. Então é uma paróquia ambiental. E hoje nós precisamos passar da territorial para ambiental em muitos lugares, na cidade sobretudo, e para a paróquia virtual. Só um minutinho, isso que esse é eu um queria- outro argumento. Você vai falar Eu sobre queria isso? entrar nesse assunto, quando fala de rede, né? É. E eu acho que nós, muitas vezes, estamos muito mal preparados para ter contato. Para o mundo moderno, dessa pluralidade, ele exige de nós esse contato com os meios de comunicação. E tem muitos padres que têm liderança, têm dificuldade, às vezes Meio tem... de comunicação, eu digo uma coisa, só um minutinho, padre. Meio de comunicação é apenas instrumento. Aquilo que a gente faz na comunidade, na paróquia, na reunião com o conselho comunitário, é o que nós fazemos aqui agora. Ou seja, o meio de comunicação potencializa o que nós fazemos. Mas nós poderíamos fazer... Mas a igreja, muitas vezes, nós estamos atrasados com isso. Nós oferecemos essas ferramentas, mas estamos mal preparados para Nós isso. até falamos. Para enfrentarmos, né, os meios de comunicação. Não só o que nós oferecemos, como Mas aqui... olha a palavra que o senhor usou, enfrentarmos. Não é enfrentar. Não, mas Mas, enfrentar... Márcio, Eu queria dizer... Não, você precisa ter o contato com o meio de comunicação. Vamos trabalhar aqui esse meio de comunicação onde nós estamos nesse momento, que é da igreja, que já está dentro dessa dinâmica. Quando eu disse Mas enfrentar, não é nenhuma crítica, não, é porque está no nosso inconsciente. Sim, mas o contato com a grande mídia, tem pessoas que não têm medo de... Não, porque existe preparação. Quando eu digo enfrentar, porque exige preparação para estar em contato Mas eu acho- com os grandes meios de comunicação para passar essa evangelização. Mas Então, eu acho uma que seria rede... interessante, Frei Jaci, a gente fazer um ensaio. O que nós entendemos por uma paróquia virtual? Por exemplo, nós estamos vendo, passando esse momento tão bonito no país, em que a juventude acordou, saiu para a rua, né? Eu gostei demais, alguns slogans que eles estão usando. Padre Por Manuel. exemplo, desculpe-nos o transtorno, estamos mudando o país. E o senhor, desculpe o transtorno, eu vou encerrar esse bloco. Ah, que lástima. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Igreja como rede de comunidades é o tema do programa de hoje. Você tem uma vida comunitária? Sabe partilhar com seus irmãos? Então faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o diretor executivo do Instituto São Tomás de Aquino, Padre Manuel Godoy, a representante do Conselho Permanente do Vicariato para Ação Pastoral, Vilma Dias, e o diretor-geral e pedagógico do Colégio Santo Antônio, Frei Jacir de Freitas. Padre Manuel, o inconveniente passou. Enquanto isso, o senhor descansou e tomou um copinho d'água. Tá. Então, o que seria uma paróquia virtual? O que o senhor imagina? Então, eu estava fazendo uma comparação, uma analogia com as manifestações que estão acontecendo. As manifestações mostram o poder das redes sociais de aglutinar as pessoas. Então, uma paróquia virtual teria essa vantagem. E o que poderia ser vinculado pelas redes sociais para configurar uma paróquia? Por exemplo, curso de Bíblia, o povo pede tanta formação,
Essa paróquia virtual poderia, o curso de Bíblia bem feito, preparação para os sacramentos. Não há nada mais chato do que ter que ir à paróquia e ficar sentado ouvindo aquele pessoal falar de sacramento do matrimônio, de batismo, e às vezes sem convicção nenhuma. Você faz pela rede, sabe? Depois, preparação, então, para todos os sacramentos, para todos. A gente podia catequese. Sem dúvida, eu acredito que Então, sim. principalmente Eu queria Além do colocar... mais, o contato virtual com as pessoas, hoje Facebook, todas as redes, exige isso, se tivesse tempo para evangelizar a partir daí. Lá na paróquia a gente tem experiência com os jovens da Crisma, né? Ou seja, as informações veiculam entre nós o tempo inteiro. Mas há um inconveniente, Padre Manuel. Olha, na universidade, por exemplo, as pessoas ainda têm preconceito com relação a cursos à distância. Pensam que o curso à distância é menos importante, menos profundo do que o presencial. Eu acredito que, com relação à vida paroquial, o preconceito seja o mesmo, não? Mas a gente tem que... eu acho que não. Mas eu acho que é um amadurecimento Sim. também, viu, Padre Márcio? É o costume com o meio, Porque né? nós hoje estamos vivendo um momento novo. E se a gente não começar a fazer alguma coisa, porque o nosso grande problema é o que eu falava com o Frei Jacir aqui no intervalo. O grande problema nosso é começar a fazer. Porque, na verdade, a gente tem medo. Ainda mais a coisa sagrada, daquelas pessoas que seguram o sacro como coisa de dentro da igreja. E o documento de Aparecida fala exatamente isso. O quanto que é importante, o de dentro e de fora. Ontem eu falava isso lá na minha paróquia, a necessidade da gente estar cada vez mais próximo um do outro. Sem acolhida, sem essa espiritualidade de comunhão, sem essa É corresponsabilidade. possível seguir Jesus Cristo sem vida comunitária? Não tem jeito. Ok. Não Eu tem queria jeito. só Frei Jacir, dizer, por acho que favor. ponderar nessas duas questões, que elas são importantes. É como se dissesse hoje, e paróquia não serve mais. Também não podemos fazer essa afirmação, que ela está ultrapassada. Ela não. Depende como a paróquia funciona. A vida, o O dinamismo. dinamismo, depende. Ela precisa ter uma roupagem nova. Segundo, não tanto lá nem tanto cá. Não é só também o tudo é virtual. Embora hoje meu amigo é virtual, tudo é virtual. Mas, por outro lado, esse virtual ele é necessário e também o próximo. Porque o grande desafio hoje da pluralidade da cidade é esse aconchego, esse estar junto. E falta isso das paróquias. O estar presente, o serviço da Mas misericórdia, você do põe o acolhimento. virtual a serviço Isso, do da comunitário. presença. Então Exatamente. precisa das duas coisas As interagir. duas coisas Senão, porque, por exemplo, o que demonstra essa mobilização da juventude? Ó, nesse sentido... É através dos meios de comunicação que eles formaram essa grande Eles se comunidade encontraram. e colocar tantas pessoas na rua. E ali se sente comunidade. As pessoas têm necessidade disso também. Ok, temos aqui a participação do Padre Ismar Dias de Matos. Ah. Rede de comunidade, sim. A Escritura nos fala de igrejas, Antioquia, Corinto, Jerusalém. Falamos, após o Concílio Vaticano II, em igrejas particulares. Aqui também, na UEB, ele diz isso no Facebook. Podemos e devemos ser igreja, pois é um espaço que não tem limites. Padre Ismar veio de encontro à nossa reflexão. Obrigado pela participação. A Graça Andreata diz o seguinte: tenho provas indiscutíveis de que um bom trabalho nas bases, ouvindo para sermos ouvidos, debatendo com profundidade cada pequena grande questão, com a metodologia ver, julgar e agir, para recuperar e terminar as pendências. Isso dá um efeito que percorre décadas. Frei Jacir, ver, julgar e agir ainda é atual? Com certeza. Sim. É preciso sempre analisar a realidade, julgar e agir. Evidentemente, né, eu vivi numa época de igreja muito forte, década de 70, 80, que tudo era ver, julgar e agir. A gente estava sempre antenado. Hoje, a gente precisamos manter essa reflexão, essa atualidade da realidade, evidentemente, mantendo essa análise do ver, julgar e agir. E buscando compreender a sociedade. Se a gente não compreende o chão onde nós estamos, nós nunca vamos julgar e nem vamos agir. Para que fique bem claro, o que é o coração do método ver, julgar e agir, que nós chamamos de método indutivo. Indutivo. É partir da realidade e não de doutrinas. Não de teoria, não de conceito. A gente, quando, por exemplo, vai para uma missão, vai para uma evangelização, você primeiro abre seu coração, sua mente, para entender a realidade que você vai evangelizar.
Só depois disso é que vem o doutrinar, outra coisa. Ok, perfeito. Agora, Primeiro é o encontro. Partir de doutrina, no método Doutrina dedutivo, evangeliza, mano? não, a doutrina pode fortalecer depois um processo de evangelização que já foi começado a partir de uma realidade. Por isso que a gente privilegia primeiro ver. Ver a realidade, julgá-la com a Primeiro palavra ver. e ação. Vilma, por favor. É daí que eu vejo, Padre Manuel, uma beleza nesse rede de comunidade. Porque é um fortalecendo o outro. Quando a gente perpassa essa energia de um para o outro, a acolhida que eu já falei, essa espiritualidade de comunhão, que eu acho que isso é o nosso pouco fracasso, porque nós ficamos numa espiritualidade muito intimista e pouco de comunhão, de corresponsabilidade, mas principalmente de abertura para o outro. Ok, obrigado. Bom, Graça Andreata, fraterno abraço, obrigado pela participação. Bom, a paróquia de Rubelita coloca o seguinte comentário. As instâncias paroquiais, serviço diaconal, anúncio profético, celebração litúrgica da fé e vários outros. Bom, como fazer isso acontecer verdadeiramente na instituição paroquial, com o serviço de unidade a ser realizado pelo pároco de forma colegiada e em nome do bispo no contexto atual? Frei Jaci. Essa colegialidade, esse serviço, ele só tem sentido se de fato ele leva a formar comunidade. Porque senão você recria uma estrutura piramidal e essa estrutura ela é de mando, ela é de comando, né? Um só bispo, uma só igreja, um só padre, uma só igreja. Não, não é só isso. É dentro dessa visão você criar uma rede, você criar uma interação. Todos estamos a serviço. Evidentemente, há aquele que tem a sua liderança maior, aquele que oferece o caminho. Aliás, isso é uma questão hoje muito forte do mundo moderno, né? Terminaram as lideranças. Nós estávamos falando anteriormente do método Verjo Garagi, que criou essa rede de comunidade, e nessa rede de comunidade levou muitas questões sociais juntas. E perdeu o outro lado, de fazer de acolhimento às pessoas, e os nossos leigos das grandes redes de comunidade das SEBs da década de 80, 90, 70, eles se perderam porque não teve esse acolhimento, não teve essa integração, Agora, dessa formação. No contexto atual, Frei Jaci, nós temos uma característica interessante e triste, que é o modelo de sujeito que perdura nos tempos atuais. É o sujeito individualista. Isso, para um trabalho de rede de comunidades, é um desafio? Muito. Acho que esse é o grande desafio. A moderna, a sociedade moderna é eu, sou eu e mais eu. Tanto é que, como nós falamos anteriormente daqui do Facebook, ela é minha amiga, mas eu nunca ouvi. Eu tenho 10 mil amigos na rede, mas conheço talvez 100, mas são meus amigos. Quer dizer, você está num bar, as pessoas já não querem mais contato, né? Vocês estão na mesa tomando uma cervejinha e teclando. Smartphone. Estão criando até hoje, até as situações lá, eu vi isso na televisão mostrando, que se coloca a cerveja, né, em cima do celular, o aporte para o celular, para que você não use o celular na hora que está no barzinho. Olha que absurdo. Então, toda essa situação, ela é desafiadora para nós. Mas que as isso já pessoas, tá o mundo chegando até moderno na é igreja isso. já. Outro dia Muito. eu estava participando de uma celebração, me chocou de ver jovens, o padre lá estava na hora da homilia. Na verdade, eu acho que também é outro aspecto que Pois a é, mas é o gente mundo fala, todo, né? Tassi, Vilma. Na É, sala ué. de aula, dentro da universidade, Tá. o professor está dando aula, o aluno está ali checando na internet inteiro. todas as informações que ele está passando. Exato. Excelente isso. Correto? Então, tem o lado bom também. Tem, O ninguém lado está negativo negando. é a exposição das pessoas, né? Aham. E As o pessoas e o distanciamento elas que não, provoca. ao mesmo tempo que elas são virtuais, elas são elas na internet. Tá? Estou aqui, né, estou no restaurante X, estou não sei o quê. A internet, ela controla toda a vida das pessoas. Agora eu digo assim, se o pessoal está durante as aulas navegando em outros mares, Em outras redes. pela mídia, ou na missa, o pessoal está fazendo isso também, será que não dá para questionar do outro lado? A qualidade das Sim, aulas sim. e a qualidade Seguramente. a Sim, é qualidade isso que eu das quis dizer. homilias, sabe? Se a pessoa está tão distraída, antigamente o nosso pessoal rezava o terço, Exato. né? E hoje trocaram o terço pelo smartphone, Padre Manuel. né?
Mas porque é tanto naquele tempo, rezava-se o texto porque Não estava nem aí. E agora é o smartphone. Padre Manuel, eu gosto de lhe tomar a palavra, mais uma Tá. vez. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, ainda dá tempo de participar. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre vida em comunidade. Bom, tenho aqui a participação do Gilson José. Ele diz o seguinte: rede de comunidades, não círculos fechados. Igreja aberta para o mundo, para a realidade. Comentário, Padre Manuel. Tá certíssimo. Ele mordeu a isca, né? Não é uma... Para ser rede, tem que ser comunidade aberta. Não é uma coisa de seita, né? Pequenos núcleos seita. Não. Tem que circular, tem que fluir a vida, a espiritualidade, a partilha entre as diversas comunidades. Ok, Gilson, obrigado pela participação. Um fraterno abraço. Frei Jaci, que desafio a igreja tem hoje para falar ao coração dos jovens e para acolher a família nas suas mais variadas configurações? Falar ao jovem, primeiro, tem que compreender o jovem. O jovem moderno, né, é um jovem do mundo da internet, é um jovem que não quer mais compromissos fixos. Né? Se diz que, por exemplo, no primeiro momento, mais antigamente, no tempo da Vilma lá, se namorava, se ficava namorada. Hoje não se namora mais os jovens. Eles ficam, não, hoje eles pegam. Porque não tem compromisso, não quer compromisso. Mas não quer mesmo. Então, atingir o coração do jovem é compreender essa nova realidade da pluralidade da juventude hoje. E ser esse testemunho de liderança que falta à juventude. Ô, Frei Jaci, quando o senhor diz isso, li um artigo recentemente na Vida Pastoral, aliás, dois. Um tinha uma visão nessa perspectiva aí, de que o jovem não tem compromisso fixo, de que ele é despolitizado, etc. Mas acontece que eu acho que a juventude que aí está foi gerada por quem? Por nós, pela sociedade de consumo, aonde os pais levavam os filhos para passear? No shopping. E eles gostaram. A sociedade de consumo favorece muito, dá muito prazer. Então eu acho que o jovem representa, ele é reflexo dessa sociedade de consumo. Ele é fruto da família que ele nasce, que os pais também têm esse mesmo, né, essa falta de compromisso com é aquilo que nós falávamos no início, quer dizer, é voltado para si mesmo. Não é voltado para a Agora, comunidade. mesmo assim, é possível tocar no coração desse jovem? Com certeza. E eles estão cheios, estão vibrando e querendo isso. Agora, por exemplo, a juventude hoje tem uma outra característica que me encanta, que é a autenticidade. Autenticidade. Isso me encanta porque ele não tem medo, ele tem coragem, às vezes até um pouco ousado pela idade, né? Nós precisamos evitar, quando falamos da juventude, precisamos evitar alguns estereótipos. Porque tem gente que fala assim, quando fala de droga é coisa de jovem, quando fala de inconstância é coisa de jovem, quando fala de não compromisso é coisa de jovem. Será? A juventude que está na rua agora e que começou bem jovem, essa juventude quis mostrar para nós que eles não estão tão alienados quanto a gente pensa, não. E que uma nova política é possível. E que eles estão querendo um país diferente. E eu vi depoimento de jovenzinho de 15 a 6 anos. Então, quando a gente menos espera, quando a gente tem muito estereótipo na cabeça em relação à juventude, a juventude vem e mostra para nós, espera lá, não é bem assim, nós não queremos mais fazer aquilo que vocês fizeram, como fizeram. Mas nós queremos criar, queremos... Ok, deixa eu voltar à questão Só lá. em cima Vilma, disso que ele falou, e uma coisa que eles falaram ontem, que é muito forte, nós não queremos a violência. Olha, gente, isso é muito bonito. O jovem dizer isso é muito bonito. Ok. Tenho aqui a participação do Sérgio Dourado. Ele tem a visão aqui um pouco crítica com relação aos pobres, com relação à igreja.
e diz assim: acredito, desde que me entendo por gente, que o compromisso das igrejas deveria ser ajudar a diminuir as desigualdades sociais que trazem sofrimento ao povo de Deus, mesmo que isso seja tarefa primeira do Estado. Mas aí a igreja se aliou à politicagem e se esqueceu da igualdade. Bom, eu acho que tem uma visão crítica aqui que merece um esclarecimento. Frei Jaci, pode ajudar? Eu acho que historicamente a igreja, na sua essência, é essa opção de Deus pelos pobres, né? Pelos desprovidos da sociedade. Começa lá desde o Primeiro Testamento, com o Êxodo, perpassa por todas as comunidades, e a proposta de Jesus. Você não tem como fugir isso. Esta opção é clara. Agora, historicamente, a igreja se aliou, sim, a projetos. Ela, por causa disso, ela fez trabalhos assistenciais, sociais, de hospitais. Historicamente, o Estado vem ocupando esse espaço que a igreja, por essência, na questão do evangelho, deveria fazer. Porque o reino é isso. E é realização da justiça social. Nós não temos como abstrair da nossa fé esta opção. E os pobres vão ter sempre aí, evidentemente, mas porque nós queremos acabar com a pobreza. Então não tem como fugir disso. Na verdade, uma coisa que eu percebo muito é que nós, leigos mesmo, somos os primeiros, muitas vezes, a barrar essa formação mais social, mais política, mais ambiental. Eu acho que o momento é muito propício para a gente fazer até uma revisão. Nós agora, por exemplo, aqui na Arquidiocese, que estamos olhando o papel dos conselheiros, o lugar do conselho nas nossas comunidades, é hora da gente rever isso. Nós, de fato, estamos ajudando o nosso povo a ter esse discernimento? Ok. Bom, queria agradecer a participação do Sérgio. Sérgio, acho que há muita coisa bonita que as igrejas, em geral, fazem. Há muita coisa em favor dos pobres, há muita campanha, há muito benefício que a gente conhece de perto. É que, na maioria das vezes, isso não é divulgado pela mídia e nem tem interesse, porque a igreja vive da evangelização e não da propaganda. Bom, queria colocar uma questão para o Padre Manuel. O que o senhor acha de uma pastoral de conservação e de uma pastoral missionária? Os bispos em Aparecida, eles falaram que era preciso uma conversão pastoral para que a gente superasse essa pastoral de mera conservação e passasse para uma pastoral aberta, missionária e tal. Nós voltamos àquilo que você dizia um pouquinho antes, do método ver, julgar e agir. Para uma pastoral ser aberta, primeira questão, precisa abrir os olhos para a realidade que circunda, aonde a gente está mergulhado nessa realidade. Então, uma atenção àquilo que o Vaticano II falava, uma atenção aos sinais dos tempos. Não dá mais para você ficar sentado na paróquia esperando que o povo venha. Né? Não dá mais para você ficar lá só nessa função. Você tem que ir para a rua. Por exemplo, o lugar de padre nesses dias da manifestação é estar lá no meio da manifestação. O senhor já foi? Já fui. Né? Já fui, já corri, né? Então, Hoje eu corri também. o lugar da gente é estar lá sentindo o pulsar do que está acontecendo. Isso é abrir. Agora, se você ficar sentado lá na sua casa, sentado na sua paróquia, esperando que o povo venha... Julgando, dizendo que isso é veleidade da juventude, que isso é baderna. E quando você está no meio, você escuta. Eu acho que é nosso grande problema, sabe, Padre Manuel, é saber ouvir. A gente tem medo porque tem que mudar. E se eu não mudar, se eu não ouvir, eu não vou mudar. Vilma, uma igreja como rede de comunidades pressupõe a espiritualidade de que falamos há pouco. Agora, como é possível a comunhão na diversidade? Aí é que está a beleza. Porque nós idealizamos que comunhão tem que ser tudo certinho, tudo igualzinho. Uniformidade. Um atrás do outro, como diz o povo, né? Não. A diversidade é que faz a beleza da igreja. Você vê, por exemplo, vou voltar aos conselhos. Quando o conselho reúne, onde cada elemento do conselho tem uma posição, é discutida, é colocada em reflexão, o que acontece? Esse conselho enriquece. Então, eu fico imaginando que cada vez mais nós temos que lutar para acolher. O problema nosso chama-se acolhida. Sabe, Amel? A gente tem uma dificuldade muito grande de acolher. Porque quando eu acolho, eu comungo.
Eu te aceito. Eu dou sinal Pois de é, que estou aí com aí eu você. volto ao método ver, julgar e agir. Se eu já trago uma doutrina pronta, se eu já Não tem trago jeito. um juízo formulado, uma teoria completa, eu não vou conseguir acolher ninguém. Porque ele não vai se encaixar nos meus pré-conceitos. Exato. Né? Com certeza. Tá. Esse é o grande problema, porque a gente já tem modelos prontos e quer que manter Nesse eles. sentido, Frei Jaci, é possível uma autêntica pastoral evangélica acolhendo a família contemporânea nas suas mais variadas configurações? Com certeza. Há de se entender e, junto com isso, compreender o papel da família no mundo moderno. Deixa eu só para ilustrar Eu isso. não quis fazer essa pergunta para o senhor, tá? Eu só quero ilustrar isso. Ok, A ilustre, palavra não do muito. Papa, quer ver? Bem rapidinho, para ilustrar. Eu estava agora numa diocese em que surgiu o seguinte problema. Veja que interessante. Por isso que é preciso estar atento. Os padres perguntando, tinha um canonista lá também assessorando o encontro, e os padres estavam perguntando, e se aparece uma criança adotada por um casal Já homoafetivo? está aparecendo. Né? Como é que eu faço a anotação no livro do batismo? Eu coloco os dois pais, eu coloco as duas mães, né? Então, são novas famílias. É o que eu falei, vai aprender. São novas formas de família que nós vamos ter que estar atento. Que tipo de evangelização é possível? Que tipo de acolhida é possível? Acolhida. Como lidar com essas Aí questões? o Papa acenou Ok. recentemente essa questão, Ontem. né, do acolhimento, do batismo, Da das mães, misericórdia, da do misericórdia, amor. não Ok. criar uma outra pastoral paralela. Nosso Padre tempo Márcio, acho que terminou, nós temos que Vilma. parar só com esse negócio. Não pode. Correto. Tem que acabar com esse não Então, pode. veja bem, eu queria agradecer imensamente a presença do Frei Jaci, da Vilma, a presença do Padre Manuel Godoy e terminar dizendo, olha, que a igreja, ela brota do coração de Jesus. Se Deus é amor, a igreja tem que ser amor. Antes de encerrar o programa, antes de me despedir de você mais uma vez, eu lembro a campanha Faço Parte, expressão da nossa comunhão com a igreja. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.